O Brasil registrou um aumento de 13% no número de internações de jovens por infarto no último ano. A informação é do SUS. Esse é o assunto que volta a ser tema do MGTV Responde de hoje. Então, participe, faça sua pergunta em Uberlândia, ligue 3218-3454, Patos de Minas 3823-9400. E aqui com a gente no estúdio estão o cardiologista Conrado Lery Secom, a nutricionista Raquel Nery Arantes de Melo e também o educador físico Guilherme Pulga. Bem-vindos, eu já começo com pergunta aqui, a Mara José, do Jardim das Palmeiras. Ela é hipertensa e tem alteração de triglicérides e colesterol. Ela quer saber qual a alimentação mais adequada para ajudar nessa situação. Quer saber também se a farinha de trigo pode prejudicar a saúde dela. Voltando que nós conversamos na semana passada, o pessoal até ligou perguntando sobre o uso da linhaça, da chia, da farinha de berinjela. Esses alimentos, eles são indicados que ajudam a reduzir, sim, as gorduras do sangue. Então, se a gente for pensar, qualquer alimento, fonte de grãos, eles têm essa função, eles são ricos em fibras e vão auxiliar. E lembrando que a população, a gente sempre pede para comer de 3 em 3 horas, já é o primeiro passo, para já ter mais saúde e uma alimentação saudável. Mas não adianta também colocar tudo na farinha, né? Tem que mudar tudo, né? Se alimentar bem, né? Não é pensar em comer um torresmo e depois colocar uma farinha ali para dar uma amenizada. São pequenas porções várias vezes ao dia. Então, começando dessa forma, já está ajudando muito na saúde. Olha só, a pergunta do Alzenir Dantas. Teve um infarto em 2010, fez angioplastia, isso? Angioplastia e cateterismo. Agora quer saber se ainda corre risco de sofrer um novo infarto. Sim, a doença coronária é uma doença que ela não tem cura, né? É uma doença que precisa controlar os fatores de risco associados, mesmo para prevenir a recorrência dos sintomas. O processo de acúmulo de gordura e placas que levam ao infarto começam na infância. Então, hábitos de vida saudável, né, controle dos outros fatores de risco, podem sim influenciar no resultado do futuro. E quem já teve um evento, com certeza tem um risco aumentado de apresentar um novo infarto. A gente falou de exercícios, tem a Vanilda de Patos de Minas. Qual é o exercício bom para quem tem arritmia cardíaca? Bom, a primeira coisa é importante fazer uma avaliação prévia para ver se ela está liberada a praticar o exercício físico, né? Mas para quem tem arritmia, geralmente nós podemos praticar praticamente todos os exercícios, né? Aliar os exercícios resistidos, a musculação, com os exercícios aeróbicos. Mas tomamos algumas precauções importantes que devem ser indicadas pelo cardiologista. Tem uma pergunta aqui do Robson, do bairro Brasil, em Uberlândia. Eu gostaria de saber se quem tem problemas de insuficiência mitral, é isso, né? Todo caso evolui para uma cirurgia ou tem casos que isso paralisa, estabiliza, doutor? A insuficiência mitral é uma alteração muito comum da válvula cardíaca e a gravidade e a evolução depende da causa, certo? Se tem uma causa de doença reumática, ela pode ter uma evolução mais adversa. Se é um prolapso, ele também pode progredir com o passar dos anos, com degeneração e piora da insuficiência mitral. Agora, as insuficiências mitrais leves, elas podem simplesmente estabilizar. Se não houver doença cardíaca associada, a pessoa pode ter uma vida saudável, sem grandes sintomas e não ser necessário um tratamento cirúrgico. Bom, tem uma pergunta aqui, bom, não deixou o nome, é bom as pessoas também, né, quem ligar pra gente, deixa o nome pra gente para responder mais certinho. Há 3 anos, a pessoa fez um exame e tem sopro no coração. Ansiedade, estresse afetam, tem sentido dor, essa ansiedade e estresse prejudicam. Emendando nessa, tem uma aqui perguntando se toda a dor no peito que irradia para o lado esquerdo já está infartando ou vai infartar. Não necessariamente. Vamos começar pela dor. A dor no tórax é um sinal de alarme, certo? Principalmente nas pessoas que têm outras doenças, os diabéticos, hipertensos, deve ser avaliado por um médico no pronto-socorro, um médico cardiologista. Lembrando que o infarto, quanto mais rapidamente diagnosticado e tratado, melhor o resultado final. Então, na suspeita, o paciente com dor torácica deve ser avaliado por um médico no pronto-socorro. Pode fazer mais uma, como eu não tenho nenhuma, ó. Sumiu tudo. Com relação a essas, que a pessoa tinha sopro no coração e ainda fica com estresse, ainda acaba que atrapalha, sente mais isso.
Isso é comum? O sopro no coração é uma doença extremamente comum. Engloba doenças que são extremamente benignas até doenças que podem ser potencialmente graves. A parte emocional, muitas vezes, confunde com os sintomas da doença cardíaca. Então, quem está mais habilitado é o médico que está avaliando e examinando o paciente para poder determinar se aqueles sintomas são mais relacionados com a ansiedade ou mais relacionados com a doença cardíaca primária. Pode seguir, Fernando, até que consertem o tablet. A gente fala da questão da ansiedade. Muita gente combate a ansiedade se alimentando mais, comendo muito chocolate, que chocolate é ótimo. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas assim, há alguma dica com relação nutricional? Porque alguns, por exemplo, chocolate, alguns alimentos que combatem a ansiedade ou que dão a sensação de estarem combatendo a ansiedade são muito calóricos. Né? E a gente está falando de doença do coração. Há algumas situações, por exemplo, que o chocolate pode ser substituído por algum tipo de fruta que vai tirar essa sensação de dependência, por exemplo? Só para a gente explicar melhor. Quando a pessoa ingere chocolate, vai liberar hormônios no corpo que vai ter uma sensação de bem-estar. Então, primeiro as pessoas buscam muito isso, né? E aí tem essa dificuldade em parar de comer o alimento porque tem o prazer. Então, o que a gente pede é que a pessoa, quando for comer, não coma em jejum para não elevar muito o açúcar no sangue. E sim, se ela puder optar por frutas, a gente indica. Mas isso requer um esforço da pessoa, porque é uma questão também hormonal, né? Então ela tem que ter um pouquinho de força de vontade. Resistir. E não ficar só ocupando os alimentos, não. Porque não adianta, né, doutora? O coração sente. Né? Se você começar a comer muita gordura, é consequência. Com certeza. Tudo em excesso, né, está relacionado com sobrecargas do organismo, né, e pode gerar complicações. Até o excesso de frutas, de sucos em grande quantidade tem um teor glicêmico alto. Né? Isso daí pode estar complicando, principalmente se a pessoa é diabética, se já tem uma intolerância à glicose ou se a pessoa é obesa. Né? Lembrar que os sucos também têm uma quantidade grande de calorias. Não tem jeito, né? Se você me permite, eu ia o levar para você. físico, ele pode também ser um fator importante para a liberação dessas substâncias, porque ele libera também algumas substâncias que mimetizam o que foram liberadas pela alimentação. Então, a prática do exercício físico, seja qual for ele, libera substâncias que vão dar prazer e vão trazer o bem-estar também, além de manutenção da saúde. Olha só, chegou uma pergunta aqui. A Maria Terezinha, ela quer saber o que causa maior risco de morte, né, no caso, em relação ao bloqueio do coração. Nesse caso, do lado direito, o risco do bloqueio é maior do lado direito ou do lado esquerdo, doutor Conrado? O bloqueio do coração, ele pode ter causas relacionadas à doença no coração, que isso sim aumenta o risco de ter complicações, arritmias e às vezes até um quadro de morte súbita. E ele pode ser um quadro benigno, certo? Tem alterações da condução que são de nascimento, congênitas e que não implicam em nenhum risco adicional. Então, essa avaliação também tem que ser feita baseada em outras avaliações, outros critérios clínicos e no exame médico para poder determinar qual o risco e se tem ou não tem doença cardíaca associada. A gente tem muitas perguntas aqui com relação à atividade física. Algumas pessoas acabam tomando termogênicos, remédios, medicamentos que estimulem, que deem mais energia. Isso pode oferecer algum certo tipo de risco também? Sim, muito risco, né? Os termogênicos, eles vão elevar o nosso metabolismo, vão elevar a nossa atividade do coração, que pode levar a algum evento cardiovascular. E eu até costumo falar que os termogênicos, às vezes, eles são mais perigosos do que drogas como esteroides anabolizantes ou outros hormônios. Porque o termogênico ele pode levar à morte da pessoa quase que em minutos ou em hora após a ingestão, em doses pequenas. Então é importante sempre consultar um médico para que ele possa prescrever essas drogas, esses termogênicos. Em caso contrário, não toma porque ele traz um risco muito grande para a saúde. Só para a gente encerrar aqui, um alimento que possa substituir alguns alimentos que possam ser comidos antes, então, de uma malhação, por exemplo? Bom, a gente pode comer um pouco de pão integral, só que nesse caso, se for integral, é bom colocar um alimento com um rápido açúcar, então uma geleia ou um mel, ou a banana com mel e aveia também é indicado. Que ótimo. Perfeito. A gente agradece a participação do Guilherme, do Dr. Conrado, e também da doutora Raquel. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no MGTV. Obrigada e obrigada aos telespectadores também que fizeram as perguntas para a gente.